ou o projeto elétrico que aqui temos. Para começar por apresentar este projeto, primeiro é para dizer que nós aqui temos essencialmente os principais componentes que nós podemos encontrar numa instalação elétrica residencial ou predial. Como uma observação, pode até faltar uma coisa, dizer que as instalações elétricas muitas das vezes são projetadas com base nas possibilidades de um indivíduo, desde que quer seja uma básica ou complexa, desde que essas, pelo menos, obedeçam os padrões básicos, mas a ausência de um ou outro componente não deixa de ser uma instalação, elétrica. Bem, vou começar por este lado. Temos aqui um projeto elétrico. Esse nosso projeto elétrico, temos aqui essa caixa, que é chamada de caixa portanhol, ok? Dentro desta caixa temos um fusível. Esse fusível é um dispositivo de proteção. Ele é um dispositivo de proteção de sobrecorrentes. Então, esse dispositivo se encontra aí dentro da caixa portanhol, que eu tenho a certeza que muitos técnicos de eletricidade o conhecem. Ele, dentro de si, possui um elemento que se chama tira. Então, quando há uma corrente acima do que ele foi projetado para suportar, então essa tira, ela derrete ou queima. E quando isso acontece, o circuito é aberto. E quando o circuito é aberto, então não há a passagem da corrente elétrica. Então temos aqui a nossa entrada. Vamos imaginar que ela vem da concessionária e passa aqui pelo nosso fusível, que eu já expliquei qual é a função desse dispositivo. E a seguir nós temos aqui um medidor de energia, como muitos também conhecem como contador, que é um dispositivo colocado nas instalações residenciais ou prediais para fazer a medição da eletricidade, ou seja, o consumo da medição da eletricidade. Com este dispositivo, numa instalação residencial ou predial, então o indivíduo consegue medir o seu consumo, de modo também que seja capaz de controlar quanto é que ele gasta em eletricidade. Então, após a passagem do medidor, então temos aqui o nosso inversor de linha, que é um dispositivo usado para fazer a transferência de fontes ou fazer a inversão de linha. Ou seja, nós aqui fizemos uma simulação de que essa seja uma fonte que esteja vindo de uma rede, não é? Nesse caso da concessionária. E aqui também temos este cabo, vamos imaginar que seja uma fonte auxiliar, ou seja, um gerador elétrico. Então, esse dispositivo, a sua função é essa, fazer transferências de linha. Se porventura estivermos a consumir a energia da rede e essa mesma energia, por exemplo, for, então nós podemos, através deste seccionador, podemos direcionar a um ou outro, ou seja, nesse caso, aqui o ponto 1 indica a fonte da rede e o ponto 2 indica a fonte auxiliar, ou seja, o gerador. Depois poderemos fazer essa simulação para vermos como é que isso funciona. Após o inversor de linha, nós temos aqui o nosso QDC, ou seja, quadro de distribuição de circuitos. Então, o nosso QDC aqui está constituído por os seguintes elementos. Temos aqui um sinalizador, não é? Que é um dispositivo que nos indica o estado do nosso circuito, ou seja, ele é um indicador que pode nos dizer se o nosso circuito está ligado ou quando há presença de tensão em um circuito elétrico. E depois temos aqui um disjuntor monofásico, não é? Nesse caso nós estamos aqui a utilizá-lo como o disjuntor geral do nosso
do nosso circuito. Dentro desse disjuntor monofásico, ele recebeu o condutor fase e neutro, e por sua vez, na sua saída, eles foram para aqui o IDR, que é interruptor diferencial residual, que é um dispositivo composto por um interruptor acoplado por outro dispositivo, que é o diferencial residual, usado para a proteção de seres humanos contra choques elétricos. Obviamente que esses choques elétricos são provocados por fugas de corrente. Então essa é a função desse dispositivo. Ou seja, quando temos uma instalação elétrica com este dispositivo bem instalado, se porventura houver uma fuga de corrente por um contacto, se calhar direto ou indireto, então ele foi feito com uma sensibilidade de até 30 mA, corresponde a 3,3 A, qual ele detecta essa corrente, que o seu nível máximo de sensibilidade, então ele desarma, ou seja, abre, não permitindo a passagem da corrente elétrica, protegendo assim a pessoa que estiver apanhando choque. Por isso é que muitos dizem que é um dispositivo que protege os seres humanos. Prosseguindo, após o IDR, temos aqui os DTMs, ou disjuntores termomagnéticos parciais. Então, um disjuntor termomagnético, ele tem a função de proteger um circuito elétrico de sobrecargas e curtos-circuitos. Nesse caso, estes disjuntores aqui, eles estão representando os circuitos terminais, o que podíamos chamar também de circuitos parciais ou os circuitos individuais. Ok. A partir desses disjuntores parciais, podemos determinar quantos circuitos nós temos aqui nessa nossa instalação. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 disjuntores parciais. O que quer dizer que a nossa instalação aqui, ou o nosso projeto aqui, está constituído por 7 circuitos. Prosseguindo, vou aqui já fazer a ligação. Então, voltando aqui ao nosso inversor de linha, a nossa energia da rede é representada pelo ponto 1. Então vou aqui mover o seccionador. Então, como podem observar, nosso sinalizador está aceso, o que quer dizer que nós já temos aqui a presença de tensão. Após isso, vou aqui ligar o disjuntor geral. Depois do disjuntor geral, vou aqui ligar o IDR, ou seja, interruptor diferencial residual. Aqui temos o nosso primeiro circuito de iluminação. Depois temos aqui também um segundo circuito de iluminação também. Aqui é para o circuito de tomada de uso geral, e a seguir também temos um circuito de tomada de uso geral, a seguir também um circuito de tomada de uso geral, e a seguir temos aqui a tomada de uso específico, e a seguir também para uma tomada de uso específico. Ok. Só para dizer que dentro de um dos circuitos de iluminação temos um outro componente que não foi separado, que depois poderei explicar quando chegar até este componente. Então, o nosso códice já está aqui tudo ligado. Então vamos aqui explicar circuito por circuito. Vou aqui neste lado
Começando por aqui, nós aqui temos aqui um interruptor simples ou também um interruptor de um teclado, ok? Dizer que os interruptores são dispositivos de manobra ou seccionamento, ou seja, eles são usados para ligar e desligar circuitos e maioritariamente são circuitos de iluminação ou podem ser também eletrodomésticos. Há ocasiões em que pode ser usado para desligar um eletrodoméstico, mas maioritariamente para iluminação. Então, nós aqui temos um interruptor simples. Ele está associado em paralelo aqui com um sensor de presença que é um interruptor, ou seja, que é um dispositivo que está na classe de interruptores automáticos, ok? E só para ressalvar que este interruptor ele é um interruptor manual. Então, os interruptores manuais são aqueles que requerem intervenção humana para poderem acionar, ou seja, para poderem ligar ou desligar um circuito. Já os interruptores automáticos são dispositivos eletroeletrônicos projetados para operarem de forma automática, ok? Contribuindo na eficiência energética e evitando também esforço humano, de modo que não se faça o uso irracional da eletricidade. Então, temos aqui um interruptor simples, acoplado de forma paralela com um sensor de presença. Então, eu vou aqui dar um tempo, né, porque se você observar, a nossa lâmpada está aqui acesa, tudo porque o sensor detectou a presença. Então, passou-se um tempo, então ele não está detectando a presença, o sensor de presença, por isso é que a lâmpada está apagada. Ou seja, quer dizer que nós podemos ligar essa lâmpada através, ou seja, ela pode ser ligada através desse interruptor simples, ou caso também nosso sensor detectar a presença. Então vamos aqui estimular a presença. Então, conforme vocês podem observar aqui, a nossa lâmpada acendeu por causa desse dispositivo que detectou a presença. Prosseguindo, temos aqui este dispositivo que também é um interruptor automático. Esse interruptor recebe o nome de sensor de voz. Então, esse dispositivo foi projetado, ou seja, ele tem um microfone dentro dele, foi projetado para fazer a detecção de sons e assim, e quando faz a detecção de sons, então esse processo ele transforma isso em uma energia elétrica, bem assim, permitindo com que essa lâmpada acenda. Então, vamos esperar com que a lâmpada desligue e depois fizermos um som, um barulho, para vermos como é que ele funciona. Luz. Luz. Alguma coisa não vai bem. Mas basicamente essa é a função de um sensor de voz. Ele faz a detecção de voz, transforma em energia elétrica e fechando assim o circuito, permitindo com que essa lâmpada que temos aqui possa acender. A seguir, temos aqui um interruptor de luz, ou interruptor duplo, como muitos conhecem, é o interruptor de 2 teclados. Então, este dispositivo é usado para monitorar um circuito, ou seja, 2 circuitos de iluminação de forma paralela a partir de um mesmo ponto. Então, nós temos aqui essas duas luminárias, ok? Estão sendo monitoradas a partir desse mesmo ponto. Então, com um teclado, eu vou monitorar uma lâmpada e com outro poderia também monitorar uma outra lâmpada.
Então, como podem observar, nós temos aqui dois circuitos de iluminação, ok? Sendo monitorados a partir de um mesmo ponto, ou seja, utilizando o interruptor de luz. Ou seja, apesar de estarem sendo monitorados a partir do mesmo ponto, eles são independentes. Conforme vamos aqui observar. Desliguei esta lâmpada sem interferir também naquela outra lâmpada, porque são independentes. Ok. Mais abaixo temos aqui esse dispositivo, chama-se fotocélula, faz parte da classe dos interruptores automáticos. Já fiz aqui menção do que são interruptores automáticos. Esse dispositivo é usado para monitorar sistemas ou circuitos de iluminação externos ou públicos. Então ele funciona, ou seja, opera em função do tempo. Quando há escuridão, e comumente podemos dizer quando é noite, então ele fecha o seu contato. Quando fecha o seu contato interno, então ele permite com que as lâmpadas ou o circuito de iluminação associado a ele possa acender. Como podem observar, temos aqui essas duas lâmpadas. Elas não estão acendendo, tudo porque ainda há a claridade. Então nós vamos aqui fazer uma simulação de noite ou escuridão, podemos dizer. Então veremos que essas duas lâmpadas que temos aqui vão acender. Então vou fazer aqui a simulação de escuridão, cobrindo aqui a fotocélula com as minhas mãos. Ok. Então, como puderam ver, então, assim que simularmos a noite ou a escuridão, as duas lâmpadas aí acenderam. Então, comprovando aquilo que é a sua função ou conceito sobre este dispositivo, que trabalha em função do tempo. E que também, ou seja, basicamente ele é usado para circuitos externos e iluminação pública. Já aqui, temos aqui este circuito aqui de iluminação, ok? E aqui mais abaixo temos estes dois dispositivos. Esses dispositivos são chamados de comutadores. Muito antes de mostrar como é que eles estão funcionando, então, para dizer que computadores de escada são dispositivos, ou seja, interruptores utilizados para monitorar circuitos de iluminação a partir de dois ou mais pontos, ok? E nós aqui temos um computador de escada simples, tecnicamente também conhecido como interruptor freeway. Então, temos aqui esse computador de escada simples, que é utilizado para monitorar um circuito de iluminação, okay, a partir de dois pontos. Essa é a razão pela qual temos aqui este computador e também este. O que é que isso significa? Que esta mesma lâmpada eu posso monitorar a partir desse ponto e também a partir deste ponto. Então, como puderam observar, a partir desse ponto eu liguei a lâmpada e a partir deste outro ponto eu posso desligar. Como também a partir deste ponto eu posso ligar esta lâmpada e a partir desse outro ponto desligar. A seguir, temos aqui também dois computadores de escada, mas esses são de dois teclados, ou seja, de duas secções. Esses
permite o monitoramento de dois circuitos de iluminação de forma paralela a partir de dois pontos. Então, temos aqui essas duas lâmpadas como representação de dois circuitos de iluminação. Então, nós vamos monitorar esses dois circuitos de iluminação com esses computadores de escada. Ok, então, conforme vem, a nossa lâmpada acendeu. Se acionarmos esse outro teclado também, acionamos a outra lâmpada. Se descermos aqui nesse outro computador, desligamos esta lâmpada e a partir daí também desligamos a lâmpada. E como também a partir deste mesmo ponto posso ligar e a partir deste outro ponto desligar. Agora, se porventura em um edifício nós tenhamos um cômodo ou um compartimento com mais de duas entradas, por exemplo, duas entradas, então nós precisaríamos aí de 3 dispositivos. Nesse contexto, o que é que se faz? Se forem, por exemplo, 3 entradas, faz-se uso de 2 computadores de escada e um computador intermediário, ou seja, um interruptor intermediário. Então, temos aqui esta lâmpada, depois temos esses 3 dispositivos, né, representando, né, vamos imaginar que estamos numa residência com 3 entradas e nós precisamos com que a partir de cada uma entrada eu possa ligar ou desligar aquela lâmpada. Então temos aqui um interruptor freeway, ok? E temos aqui um interruptor intermediário, mais um outro computador ou interruptor freeway, ok? Então eu posso monitorar esta lâmpada a partir destes 3 pontos, ou seja, ligar ou desligar. Então, ligo a partir deste ponto, posso desligar a partir deste, ou ligar, posso desligar a partir deste, ou ligar. Então, conforme vem. Se porventura tivéssemos 4 entradas, então, no intervalo destes 2 computadores, poderíamos associar mais um outro interruptor intermediário. E assim sucessivamente, dependentemente da necessidade do tipo de edifício ou das entradas do lugar a ser iluminado. Já aqui, temos aqui esses 2 dispositivos. E é o computador de escada de 3 secções, ou seja, de 3 teclados. Se o de 2 teclados é usado para monitorar 2 circuitos de iluminação de forma paralela, obviamente que este é para fazer um monitoramento de 3 circuitos de iluminação de forma paralela. Eu tenho aqui essas 3 lâmpadas, ok, representando um circuito de iluminação. Nós vamos aqui demonstrar o seu monitoramento a partir desses computadores de escada. Lâmpada. Estou vendo a lâmpada. Troca a lâmpada, tira aquele que já. Faz uma troca, tira esse de baixo, põe daí. A lâmpada está fodida. Ok. Então, concorda? Agora senta em cima. Agora volta ali em cima.
Então, conforme podemos aqui observar, nós podemos monitorar esses três circuitos de iluminação, ou seja, essas três lâmpadas, a partir deste ponto ou também a partir deste. Então, observando que as nossas lâmpadas já estão acesas, ou seja, já estão ligadas, e para ligarmos elas nós usamos este ponto. Então, a partir deste ponto nós vamos desligar essas lâmpadas. Então, é desse jeito que funciona o computador de escada 3. Aqui ao lado temos aqui um interruptor. Esse dispositivo, que aparentemente parece ser um interruptor simples, mas não é. Ele recebe o nome de interruptor pulsante. Esse dispositivo ele é comumente utilizado para circuitos de campainhas ou cigarros. E geralmente esse dispositivo ele é instalado na área externa, ou seja, uma área em que a pessoa precisa ter acesso ao interior de um cômodo, então ele pode vir facilmente ter acesso e pressionar nele. Então ele funciona pressionando ele, ou seja, na posição em que esse teclado se encontra, o circuito está aberto. E quando nós pressionamos, então ele fecha o circuito, acionando assim aqui a nossa campainha, conforme podemos aqui comprovar. Já agora, temos aqui essas três tomadas, que é um circuito de tomada de uso geral. Temos aqui também essas três tomadas, também é um circuito de tomada de uso geral. E temos aqui também essas três tomadas, que são também de uso geral. E temos aqui um outro circuito, essas duas tomadas. Essa representa um circuito de tomada de uso específico, e essa também representa outro circuito de tomada de uso específico. Como bem sabemos, a função das tomadas é fornecer a eletricidade, ou seja, a tensão para o funcionamento dos aparelhos elétricos. Então, para comprovarmos se aqui as nossas tomadas estão funcionando, posso pegar um carregador. Aqui fazemos os testes e que as nossas tomadas estão ligadas. Se me permite, só pegar um carregador. Teste aqui. As nossas tomadas estão funcionando. Sinaliza agora. Observe. Aqui vai ter. Tem spot. Não funciona? Não, aqui não. Não funciona? Aqui já está estragado. Estragado? Alguém deve ter colocado. Ok, então. O meu telefone está carregando, quer dizer que há presença de tensão nesta tomada. Conforme eu disse, eles, as tomadas, são pontos que fornecem eletricidade ou tensão para alimentar os aparelhos. Então, conforme por isso tenho aqui o meu aparelho, através desse carregador, então eu consigo comprovar que há tensão nesta tomada. Posso fazer também com esta. Conforme podem ver, o meu telefone fez um barulho, quer dizer que está carregando. E também temos tensão. E também temos tensão.
ver que todas as nossas tomadas estão funcionando corretamente. E se observarmos atentamente, as nossas tomadas elas estão assentadas a uma caixa. Essas caixas aqui recebem o nome de caixas de aparelhagem. São materiais onde são alojados as tomadas, conforme podem ver, e também os interruptores. Okay? Como também pode ser outro dispositivo, independentemente dos dispositivos que podem fazer, outros componentes podem fazer dentro de uma instalação. Depois, temos aqui também essas caixas que recebem o nome de caixas de derivação. Okay? Então, que é por onde muitos condutores podem se encontrar e, por sua vez, serem derivados para outros como aqui podemos observar. Não é? Há muitos condutores chegando, outros indo e outros descendo, ou seja, há uma derivação. E depois, temos aqui este dispositivo, que é um conector, conforme eu expliquei. Esses dispositivos servem para fazer a união de condutores de forma eficiente. Okay? Conforme disse anteriormente, de que nos pontos de união, onde os condutores são unidos, muitas das vezes são os pontos em que se originam muitas das avarias que podem acontecer numa instalação elétrica. Então, esses conectores permitem uma união eficiente e segura. Eles recebem o nome de conectores de garras sem parafuso. Esse é o nome que esses conectores recebem, como também existem vários outros que, se observarmos aí no trabalho, vamos ver. Existem os conectores twist-on. Infelizmente aqui não fizemos nenhuma união com um interruptor twist-on. Tem os interruptores, os conectores de manga. Existem conectores também de parafusos, entre outros, independentemente das possibilidades de cada um ou das condições que cada um tiver para fazer a atividade. Aqui também temos um outro conector, embora diferente deste, também recebe o mesmo nome. Ele é um interruptor sem parafuso de garra. Okay. E temos também aqui os eletrodutos ou tubos, que é onde é feita a fiação dos condutores, permitindo a proteção dos mesmos condutores. E a norma diz que esses condutores, a sua utilização deve ser ocupada, ao ser dimensionado, ele deve ser ocupado por 40% do seu espaço, ou seja, da sua área, no caso. E quando temos um certo número de condutores dentro dos eletrodutos, então, ou seja, a sua secção é determinada pela maior secção do condutor a passar por ele. Deixa eu aqui ver. Eu penso que já não há alguma coisa aqui para ser explicada. Falta alguma coisa. Então, é mais ou menos isso. Os componentes. Aqui temos essencialmente os componentes que podem fazer, embora não sejam todos, mas essencialmente numa residência é isso que nós podemos encontrar. O básico, uma lâmpada, uma tomada, interruptores, DTMs, enfim. Então, para aqui concluir com o nosso projeto, dizer que as instalações elétricas são sistemas fundamentais para o funcionamento das residências ou prédios. Então, de medidas ou o uso de marcações. Para além disso, também tem que se obedecer a normas e regulamentações
de segurança que regem, ou seja, que são usados ou padronizados numa região, num país ou no mundo para a instalação de elétricas, quer sejam residenciais ou prediais. E não só, assim como também para a durabilidade da nossa instalação, é preciso que se façam manutenções de forma periódica dessas mesmas, ok? Se calhar para fazer a detecção de falhas, para uma correção, de modo que essas instalações possam durar por mais tempo. Então, da minha parte é tudo. Fico por aqui. Tenho dito muito obrigado pela atenção dispensada.